Olá, Isa, tudo bom? Você foi a primeira que entrou aqui, que bom. Vou esperar então você mandar a solicitação para a gente dividir a tela. Boa noite, pessoal. A gente está começando mais uma live das Letradas e Confinadas. Hoje eu vou conversar com a Isabela Cordeiro Lopes sobre o Alejandro Zambra. Ela já vai aparecer aqui. Vamos esperar a Isabela aparecer. Eu acho que agora que as pessoas estão entrando. Oi, tudo bom, Isa? Olá, tudo jóia? Tudo bom? Você entrou rápido, acho que o pessoal está entrando agora. Eu acho que agora que o Ágil. Instagram. Oi? Eu fui um pouco ágil. Você foi bem ágil, mas é ótimo, porque aí a gente fica com mais tempo para conversar. Você está me ouvindo bem, Isa? Tá ótimo, você tá me ouvindo direitinho Tô, também? tô, tô te ouvindo Então eu bem. vou aproveitar que tá todo mundo chegando, eu vou acender a luz porque tá escurecendo muito Tá rápido bom, aqui. então vai lá. Segundo. Oi, Cláudia, tudo bom? Olá, boa noite. Eu estou aqui hoje com a Isabela Cordeiro Lopes. Então, a gente vai começar essa live hoje, que vai ser a nossa última live do ano aqui das Letradas e Confinadas. A gente está muito feliz de receber a Isabela para falar sobre o Alejandro Zambra. Boa noite, Thalita. Hoje, então, a gente vai fazer uma live aqui das Letradas e Confinadas sobre literatura latino-americana. E é a primeira vez que a gente está trazendo aí um autor latino-americano, a gente ainda não tinha tratado desse assunto. E a gente fez esse convite para a Isabela, que está justamente estudando no mestrado dela um livro do Alejandro Zambra, que é o Formas de Voltar para Casa, que vai ser o tema aqui do nosso episódio. Boa noite, tem bastante gente entrando agora. E Isa, antes de eu falar de você e passar a palavra para você, a gente sempre fala um pouco do projeto aqui das Letradas e Confinadas, né? Porque sempre tem gente nova entrando, gente que está entrando na live pela primeira vez. E as Letradas e Confinadas são um projeto que surgiu na quarentena. A gente começou em maio a fazer essas lives. E é um projeto de três amigas, três estudiosas de literatura, que são a Cláudia Maria de Vasconcelos, que já entrou aí, a Thalita Mochiuti, que também entrou, e eu, a Lívia Boloni Gonçalves. E a gente tem convidado ao longo, desde maio, né, até agora, hoje vai ser a nossa última live do ano, pesquisadores de literatura para conversar com a gente sobre suas pesquisas, sobre suas paixões literárias. E a gente está muito feliz que, apesar desse ano difícil, a gente conseguiu fazer todos esses episódios e a gente teve conversas muito boas ao longo desses meses. Bom, vou falar um pouco da Isabela para a gente entrar aqui no nosso assunto de hoje. A Isabela está falando de BH, né, Isa? É, A Isabela pouco de é formada longe. em letras pela UFMG e está fazendo o mestrado na USP, o mestrado em teoria literária e literatura comparada, justamente estudando esse livro do Alejandro Zambra, que é o Formas de Voltar para Casa. Então, Isabela, eu começo te agradecendo por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do projeto. E eu vou te colocar uma questão inicial, que seria justamente para você falar um pouco do Zambra, né, de forma geral, né? Talvez você pudesse começar falando um pouco dele e um pouco sobre a obra dele, os livros dele, né? Se tem alguma temas que se repetem, algumas características que você poderia falar. E só acrescentando mais uma coisinha, você comentou que tem coisas que se repetem ao longo dos livros dele, né? Citações, trechos. Então, talvez, se você quiser comentar um pouco isso também, eu acho que pode ser bom. E a gente começa então falando um pouco do Zambra. Tá, joia. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de Imagina. estar aqui falando com você. Bom, o Zambra, ele é um escritor chileno, como você falou, é o primeiro latino-americano que vocês estão trazendo, né? É nosso vizinho chileno.
Ele é um autor bem contemporâneo, ele nasceu em 75, então agora ele está fazendo uns 45 anos, né? E apesar de ser bem relativamente novo, né, no meio da literatura, ele tem bastante obra, na verdade. Ele nasceu em Maipu, enfim, ele passou a infância em Maipu, ali na região de Santiago, e viveu lá a vida toda. Hoje em dia ele está morando na cidade do México, mas a obra dele é bem em torno da vivência chilena contemporânea. E ele começa escrevendo poesia. Ele tem 2 livros lançados de poesia que não foram traduzidos para o Brasil. Eles saíram, acho que só no Chile mesmo. Mas ele rapidamente entra na narrativa de prosa e começa a explorar, meio experimentalmente, assim, o que dá para fazer nesse espaço da prosa. E ele tem um conjunto de alguns romances, o Bonsai, A Vida Privada das Árvores, o Formas de Voltar para Casa, que é esse que a gente vai falar hoje, que é o livro dele mais premiado, acho que o mais traduzido. E tem um livro de contos que chama Meus Documentos, um livro de ensaios que só foi publicado no Chile também, mas que é bem interessante, depois eu vou comentar um pouquinho dele. São ensaios curtos que ele publicou ao longo da vida, que foram organizados nessa coleção. E ele tem 2 outros livros, o Múltipla Escolha, que também é bem fascinante, que é um livro escrito em É forma o de mais prova recente do vestibular. Múltipla Escolha. É o mais recente publicado no Brasil. Tá. Saiu um livro esse ano agora, em 2020, que chama Poeta Chileno, mas ele ainda não foi traduzido. O Múltipla Escolha é o último que veio aqui para o Brasil, e ele é bem fascinante, assim, é o livro mais experimental do Zambra, se for olhar, que ele é, o que eu comentei, né, todo em forma de prova de vestibular, mas ele é o último que tem aqui pra gente. Bom, o que você comentou sobre as pessoas estão comentando, eu estou vendo um pouquinho. Acho que a Priscila está falando dessa literatura dos filhos da ditadura, né? Mas a gente vai abordar isso hoje falando do voltar para casa. A gente vai falar isso um pouquinho mais, mas isso é uma característica bem importante dessa geração dele, que ele nasceu em 75, né? E a ditadura no Chile começa em 73 e vai até 90. Então ele foi exatamente nessa geração que está falando sobre a ditadura depois que ela já passou. E, bom, o que você falou sobre as repetições é uma coisa bem fascinante nas obras dele, que tem trechos inteiros ou páginas inteiras que se repetem de uma obra na outra. E o que eu comentei do Noler, que é esse livro de ensaios dele, tem uma passagem inteira que é sobre a experiência da primeira leitura marcante da vida na infância. E é um texto lindo, contando sobre Madame Bovary, do Flaubert. E esse trecho inteiro tá no Formas de Voltar para Casa, meio que com as mesmas palavras, muda uma frase ou outra aqui e ali, mas eu fiz a experiência de ir lendo enquanto tinha uma outra pessoa lendo, cada um lendo um exemplar, e é praticamente idêntico. E ele faz isso muito, assim, esse é um dos exemplos, mas dentro do próprio Formas de Voltar para Casa, às vezes você se perde onde que você está lendo, porque ele repete partes, repete construções de frases, repete personagens. Vira e mexe, um personagem fala que está escrevendo num livro, ou os personagens dele costumam ser escritores. E aí no livro seguinte, você meio que sente que você está lendo aquele livro que estava sendo escrito no outro. Então ele vai retrabalhando muitos temas, é uma coisa um pouco obsessiva, assim. Tem alguns críticos que sugerem que ele, na verdade, está escrevendo só um livro ao longo... Que, assim, você pode ler na ordem que você quiser, não é uma continuidade na forma de uma coleção, mas que é o mesmo tema, uma mesma coisa sendo trabalhada de várias formas diferentes. Assim. É muito legal isso, né? De uma coisa que vai passando de um livro para o outro e que vão se repetindo, não de forma idêntica, mas né, o Madame Bovary aparece bastante mesmo no Formas de Voltar para Casa, né? Então é uma coisa que eu não sabia que ele tinha isso ao longo da obra, que eu achei interessante você comentar. E É bem talvez interessante, você não precisa ter lido todos, mas quando você lê e você começa a observar isso, vira um trabalho um pouco fascinante de ir escavando assim, as fontes, as referências
dentro dele mesmo, né? É Uhum. bem interessante mesmo. E talvez a gente possa, assim, falar um pouco do próprio Formas de Voltar para Casa, né? Que talvez você, porque eu sei que é o foco da sua pesquisa, talvez você possa falar um pouco da sua pesquisa, ou mesmo falar né, da estrutura do livro, né? Um pouco, contar um pouco qual é, pode ter gente aqui que não tenha lido, qual é um pouco a história do Formas de Voltar para Casa, e falar um pouco da estrutura dele enquanto livro, né? Porque tem aquelas 4 partes, tem aquela mistura a ficção e os comentários, como se fosse um diário do escritor. Então, acho que você podia talvez comentar um pouco o livro, a estrutura dele e falar um pouco da sua pesquisa sobre esse livro. O Formas de Voltar para Casa, esse romance daqui, ele é curtinho, como todos os romances do Zambra, ele não é um autor muito extenso. E é isso que você comentou, ele é organizado em 4 partes. Elas são intercaladas. Eu vou descrever primeiro a primeira parte. Quando você começa a ler, você está lendo uma narrativa de um homem adulto contando sobre a infância. E contando sobre um caso de um terremoto que aconteceu na década, acho que em 85. Em 85. E essa experiência de terremoto durante a ditadura, só que você só vai perceber que tinha uma ditadura acontecendo depois, porque para ele mesmo isso era uma coisa um pouco... Estava acontecendo ali, como um monte de coisa está acontecendo na vida de uma criança lá fora, assim. E ele vai contando essa experiência de infância, conta alguns casos, conta da amiga Cláudia, que tinha uma figura que ela pede para ele seguir, que é o Raul, e aí ele fica seguindo esse homem sem saber por quê. E vai contando essas experiências de escola, com a família, e passa por esse ambiente, assim. E aí, de repente, isso é interrompido e começa a segunda parte, que é um diário. E aí você percebe que tudo que você está lendo na primeira parte é o romance que esse escritor que escreve o diário está escrevendo. E aí ele comenta que muito daquilo é inventado e muito daquilo é da vida dele, assim. E aí vai intercalando. E aí a terceira parte volta ao romance e a última parte volta ao diário. São partes intercaladas. É uma estrutura bem... meio labirinto, assim. É bem interessante de ler. E, ao mesmo tempo, as vozes... É tão labirinto, na verdade, não é nem ao mesmo tempo. É tão labirinto que você se perde de uma parte na outra, assim. Tanto pelas repetições que eu comentei, né? Que tem trechos que repetem. Aí você fala, isso aqui parece familiar, já li em algum lugar. Mas também porque as experiências são do outro, né? É um autor que está fazendo uma autoficção, né? De certa forma, contando a própria vida no romance que está ali, você está lendo as duas coisas ao mesmo tempo, tendo acesso ao processo ao mesmo tempo que você lê o romance. E o que você tem em mãos depois é essa figura híbrida, esse texto híbrido, que é tanto romance quanto diário, e essa parte do diário, ela é bem fundamental, assim, para você ir vendo os processos de tentar entender que ele está mostrando ali, né, tudo. É que cortou um pouquinho, mas acho que agora acho que tá melhorando. E Isa, você falou isso, né? Acho que você mencionou um pouco dessa coisa da própria vida dele, que tá nos livros, né? Que aparece também no Formas de Voltar para Casa. O pessoal aqui comentou, acho que a Priscila, né? Comentou essa coisa dos filhos da ditadura. Então, a gente vê que tem também muita coisa da experiência pessoal dele que tá no livro, né? E eu até, né, falei para você, né, de uma entrevista dele, né, do Zambra, onde ele fala que chega um momento que não vale a pena mais se preocupar com essa fronteira entre ficção e realidade, né, e também mas que mesmo assim é quase impossível falar ou escrever alguma coisa sem ficcionalizar, né? Agora, por exemplo, essa coisa da biografia, né, de lidar com a biografia, tá em todos os livros dele ou é uma coisa que tá mais aqui no Formas de Voltar para Casa? E como você vê essa relação? Você
falou um pouco agora de autoficção, mas como se dá essa relação entre a biografia e a ficção no livro dele? Eu lembro de algumas partes do livro, né? Eu até tinha comentado com você, tem a irmã que questiona, né? Fala, eu vou estar no seu livro, né? Então tem algumas coisas, né, onde você vê que existe essa discussão, né? Então, se você puder falar um pouco dessa relação entre biografia, como a biografia entra no livro. E tem uma pergunta aqui também falando se você podia falar um pouco mais também do tema da sua pesquisa. Tá certo. O tema da minha pesquisa está sendo mais ou menos essa conversa. Tá. O que eu tenho investigado essas formas ficcionais, eu estou olhando mais para o que tem de ficcional e de estrutura ficcional nesse texto, e como que ele vai tensionando a forma de narrar a memória e os testemunhos, e a própria biografia, enfim. O meu foco está em ver esses tensionamentos na ficção do Zambra, nessa obra, né, especificamente. Uhum. Sobre a biografia, ela aparece muito mais forte nesse livro, porque é o primeiro livro dele em primeira pessoa. Ele mesmo comenta que todo mundo começa a perguntar para ele sobre autoficção e sobre elementos da vida dele na obra com esse livro, porque é a primeira vez que ele coloca uma primeira pessoa. Uhum. Apesar de que todos os outros livros, se a gente vai ver o tanto de coisas que ele repete, os outros livros já tinham essas pinceladas de coisas que a gente agora, em retrospecto, pode olhar e falar, talvez tenha uma vida do Zambra aí. Uhum. Mas a impressão que passa, tanto pelos textos literários, né, quanto pelo romance, tanto nas entrevistas, enfim, uma forma interessante de olhar para esses aspectos biográficos é o tensionamento, né? Tanto que você não sabe, você só vai saber que tem elementos da vida do Zambra nas obras e tudo mais quando você vai pesquisar para fora, quando você vai ver entrevistas com ele, quando você vai ver textos críticos que falam sobre as obras, e aí elas falam, isso aqui é... Tem um trecho da obra que tem uma entrevista que ele fala, não, aquela é verdade. Mas, no geral, você pode ler o romance completamente como uma ficção, e na verdade, completamente uma ficção, que tensiona esses aspectos biográficos do Zambra. E você vê isso dentro do próprio livro, né? Quando você percebe que o romance que você está lendo, nas partes do romance, está sendo escrito pelo escritor do diário, você percebe que aquilo ali tudo está sendo jogado e tensionado, e não dá, as coisas se embaralham a ponto de você não saber exatamente dentro do próprio romance, se você for tomar uma das partes como verdadeira ou como mais real, elas se embaralham completamente. E a impressão que passa é que o jogo do Zambra é exatamente esse. Assim. Tem uma outra entrevista, ele fala isso que você comentou, e tem uma outra entrevista ele comenta que... Talvez seja até na continuidade disso que você comentou. Ele fala que não tem nada mais falso do que uma biografia. E é mais ou menos isso que ele está brincando. Não tem nada mais ficcional do que contar a própria vida e tentar investigar esses restos de memória que nem são dele exatamente. E é aí que está talvez o exercício mais rico assim, dele, né? Teve um comentário aqui sobre os meus documentos, né, que você tinha falado também, falando que tem também essas características biográficas. E apareceu também naquela hora que a gente falou da Madame Bovary, a Cláudia perguntando o que ele fala da Madame Bovary. Não sei se, né, aqui no livro ele está falando de uma experiência escolar, né, no Formas de Voltar para Casa. Eu não E é sei como isso. aparece no resto. O ensaio que ele escreve no... Ai, travou um pouquinho. Tá dando para me ver direitinho? Agora você voltou para mim, mas tá dando umas travadas hoje. Agora eu acho que tá tudo bem, né? Esse trecho da Madame Bovary, que tem no livro de ensaios dele, é a mesma coisa que ele conta no Formas de Voltar para Casa. Se não me engano, chama Primeiras Leituras.
o ensaio, eu estou procurando ele aqui, mas até eu achar ele vai demorar um pouquinho. Mas leituras obrigatórias. E é exatamente sobre isso, sobre a experiência de pegar um romance e ler como uma leitura obrigatória. E ele descreve, é uma coisa um pouco anedótica, assim, mas é uma coisa gostosa, porque tem um pouco essa identificação que todo mundo lembra um pouco de que é ler um livro por obrigação, né, escolar. E ele descreve isso em relação a Madame Bovary, como que era ler Madame Bovary obrigado pela professora, assim. E que ele interrompeu a leitura, foi ver o filme, ele não quis continuar a ler, foi ver o filme e perdeu nota, porque ele descreveu do jeito que o diretor tinha decidido. Mas é isso que ele conta. Tá. E, bom, não sei se talvez a gente se a gente entra agora na questão que eu sei que você está estudando também, que é de associar, né, com literatura de testemunho, né, falar desse livro em relação à literatura de testemunho. Você pode falar um pouco sobre isso, que eu sei que também é uma coisa que você está estudando, né, em relação a esse livro. Isso entra no que eu tinha comentado por alto ali atrás, sobre, e que alguém também comentou nos comentários, que o Zambra, o próprio Zambra, é um hijo de la dictadura. E é essa geração que, no caso, ele nasceu em 75, né? E o golpe do Chile foi em 73. Então, ele passa os primeiros anos da vida dentro já da ditadura, mas os anos da inocência, né, se a gente pode chamar assim, são os anos de uma primeira infância e de uma pré-adolescência em que está acontecendo a ditadura no país, mas para ele e para as outras pessoas da geração dele em diferentes níveis, sob diferentes perspectivas, eles estão vivendo suas infâncias, que são períodos, ele descreve como eles estavam brincando de esconde-esconde, de fazer esculturas em guardanapos, enquanto os adultos morriam, eram mortos, desapareciam. Então, ele está nesse lugar, assim, esse é o lugar dos hijos da ditadura. No caso do Zambra, diferente de vários outros autores da geração dele, que eu vi as pessoas comentando alguns outros autores, o Zambra tem uma coisa específica, que não é específica dele, mas que diferencia ele um pouco dessa geração, dos autores dessa geração, que é o fato de que a família dele não lutou contra a ditadura, não era contra a ditadura, não, ele não tem pais desaparecidos, não tem pais mortos. Para ele, a vida era perfeitamente a vida como ela é. Assim. E isso, na hora dele descrever e contar esse testemunho, é um lugar muito ambíguo. Porque quando ele é adolescente, ele entra na adolescência com a reabertura democrática. E aí ele entra na adolescência descobrindo, ao mesmo tempo que ele começa a tomar uma consciência política e pessoal, assim, mais subjetivamente ele, né, assim, se colocando mais no mundo, ele descobre que teve uma ditadura durante todos os anos da infância, que ele, de certa forma, sabia, mas não existia um compartilhamento aberto dos relatos, do que significava de fato. E aí ele está nesse lugar complexo, e ele, o Zambra especificamente, estudante de letras, engajado nos movimentos estudantis, professor, e aí ele descobre isso com um olhar crítico. E o olhar crítico se volta à infância, se volta aos pais, se volta nesse lugar difícil de tentar colocar um pouco contra a parede essa experiência, assim, né? E tentar achar um lugar para ele, porque ele está num mundo pós-ditadura que ainda não se resolveu totalmente com a ditadura. A gente tem um pouco a impressão de que o Chile é mais bem resolvido com a ditadura, mas não é tão bem resolvido assim. Tanto que a gente viu esses últimos anos, até esse ano agora, só agora eles estão com uma reconstituinte. Então, isso é o Zambra, mas isso também são os personagens dele, não só nesse livro principalmente, então disso é mais exposto, é o tema do livro, né? Mas é um pouco esse lugar, e o testemunho dele é mais o testemunho de dar lugar aos outros e tentar achar o lugar dele no meio disso,
Uhum. E, de certa forma, não tem razões para testemunhar, né? Porque o que ele vai Uhum. testemunhar de uma infância feliz? Uhum. Mas... E é a partir daí que os narradores, no caso, né, o escritor do diário e o escritor do romance, que são o mesmo personagem, que tem um pouco do Zambra e toda essa mistura junta, estão olhando para essa experiência toda e tentando dar uma forma para isso. Uhum. Aqui eu estou misturando um pouco o Zambra com os personagens, mas é porque é exatamente isso que acontece. A Cláudia perguntou se ele saiu do Chile por motivos políticos, porque você sabe, é por isso ou não? Porque você falou no começo que ele mora no México, né, hoje, é isso? Mas ele foi morar no México porque ele se casou com uma mexicana e teve Ah, um tá. filhinho no México, mas não são razões políticas. Uhum. E dentro, a gente até colocou, né, como título, né, da live essa questão da ditadura, do pós-ditadura. E não sei, talvez a gente possa comentar um pouco como isso aparece, né, no próprio enredo do livro, né, porque tem a questão da personagem Cláudia, né, que é a história da Cláudia, da família dela, se contrapõe tanto à história da família dele, ou mesmo aqueles episódios como, por exemplo, do professor, aquela situação do professor, né, que vão um pouco mapeando esse universo, né, ditadura, pós-ditadura que está ali no livro. Não sei se você quer comentar um pouco isso, associado a esses personagens. Isso é bem interessante, na verdade. Até porque o próprio Zambra, isso em entrevista, você vai vendo, ele é muito crítico à reabertura política do Chile. Não porque ele não acha que não Uhum, deveria ter acontecido, mas porque ele acha que devia ter acontecido muito mais radicalmente. uhum, E, e ele se alia muito, tem fotos dele em manifestações estudantis, ele foi um professor no Chile bem engajado assim, com movimentos estudantis, ou pelo menos muito simpatizante. E ele, ele se coloca muito ao lado de quem reivindica uma reconstituinte, de quem reclama dos restos da ditadura que se implementaram no pós-ditadura no Chile, meio que naturalmente, assim, como se fosse um uhum, ciclo natural, uma consequência da outra. E no livro isso acontece também, isso é um dos aspectos interessantes de ver esse contraponto ditadura pós-ditadura, que o romance começa em 85 com o terremoto, durante a uhum, ditadura, e ele termina em 2010 com outro terremoto, também em uhum, Santiago, os dois em Santiago, e no finalzinho, esse último terremoto de 2010 é um terremoto que está acontecendo junto com as eleições do Sebastião Pinheira, que uhum, é esse presidente chileno, que é o que está até hoje, né? Que é de direita, bastante uhum, radicalmente de direita. E não é que ele diga que uma coisa é equivalente à outra, mas ele tensiona um pouco esses dois lugares. Ele, de certa forma, tá falando. Existe uma repetição aqui que talvez não seja o caminho para a gente tomar. E eu acho que vem um pouco daí esse olhar para a própria história, para tentar colocar as coisas num lugar. Ou você uhum, comentou em relação à Cláudia. A Cláudia é essa amiga de uhum, infância dele, né? Que entra na parte do romance. Então você não sabe se ela é uma figura que existiu de verdade ou se ela é uma personagem inventada. Mas uhum, ela é a filha do Raul, que é um militante contra a ditadura. E ela uhum. pede pro protagonista, eu tô contando a história toda, mas isso acho que não estraga nem um pouco a Não, mas experiência de isso, leitura. não, mas acho que isso não estraga. É. Mas ela pede sem contar pra ele quem era o pai nem nada, é só uma menina que ele viu na vida, assim, e tinha uma quedinha por ela. E ela pede pra ele seguir o pai. Ela não fala que é o pai, ela fala que segue o seu vizinho, Raul. Uhum, E ao longo da história a gente vai descobrindo junto com ele e depois ele encontra a Cláudia, muito mais velha, depois de adultos, e ela conta de fato a história. E a gente descobre que Raul era um militante, o pai dela, que ele teve que uhum, deixar de morar com ela e com a mãe e com a irmã, uhum, para viver uma vida
clandestina, e depois ele é exilado. O nome dele, na verdade, não era Raul, esse é um nome político, né? Um apelido de militante. E depois, com a reabertura, ele retorna ao Chile, e aí ele se reencontra com a família. E aí a gente tem esse contraste do protagonista querendo muito ouvir essa história, querendo saber disso, ficando muito chocado, e assim, se alimentando um pouco dessa tensão, não de uma forma ruim, mas assim, querendo saber, ao mesmo tempo que a família dele, e aí o contraste é bem gritante, a família dele, quando ele confronta os pais, ele nunca ouve dos pais que os pais são pinochetistas, mas que as coisas eram boas durante o governo Pinochet, que quem era morto estava fazendo coisas ilegais, e todos esses lugares comuns que a gente também ouve sobre a nossa ditadura no Brasil, ele ouve dos pais. Então ele tem esse contraponto muito forte entre uma militância que é muito comum, que ele vê nos amigos, que é aquela frase que ele comenta, né, que é uma frase que se repete em mais de uma obra dele, que a família dele não tem mortos. Ele vem de uma família sem mortos. Fala, sou de uma família sem mortos. E isso ele percebe numa roda de conversa com amigos na faculdade, todos eles contando casos de tios e pais, e irmãos e primos, enfim, pessoas próximas que desapareceram ou morreram durante a ditadura ou foram exiladas, ou essas histórias que são comuns, né? Mas que são alheias à vida dele completamente. É um pouco desse meio lugar, assim, que ele fica tentando investigar e confrontar os pais também. É porque nessa questão da ditadura entra isso do conflito de gerações, né? Ele, os pais, a família da Cláudia. E eu falei aquilo do professor, daquela cena do professor, não sei se você quer contar, porque você comentou comigo que é uma coisa que é verídica até, né? Que é uma coisa que entra, né? E é uma cena impactante também do livro, né? Que o menino teria presenciado na escola, né? Essa é uma cena que, pelo menos, eu li esse livro já não sei nem mais quantas vezes, né? Mas as primeiras vezes que eu li ele, foi sempre uma cena que me impactou muito. Que eu vou provavelmente não contar tão bem, assim, claro, né? Mas é ele na escola e numa sala de aula com o professor dando uma aula de qualquer assunto. E aí eles ouvem um estampido vindo do lado de fora. Alguma coisa explodiu, um escapamento, ou qualquer coisa do tipo. Mas eles não sabem isso, isso já é na reabertura, isso é no pós-ditadura já. E aí, quando todo mundo se dá conta, o professor está tremendo, desesperado, encolhido debaixo de uma mesa, porque isso ativou um trauma dele em relação ao que ele viveu durante os anos da ditadura. E essa é a cena que eu comentei que numa entrevista ele fala, um entrevistador perguntando, tem coisas de verdade na sua história? Tem aquela cena e tal? E ele fala, não, aquela cena ela aconteceu de verdade, aquilo aconteceu comigo. E aí depois ele conversa com esse professor e percebe que isso também é uma coisa que falta na história dele, né? Não, acho que é isso. Não, tudo bem. A Cláudia está perguntando como fica a relação com a família. Acho que ela está perguntando dentro do romance, né? Como fica a relação com a família, se existe algum tipo de ruptura, se isso aparece na obra. Não chega a ter uma ruptura. No romance, ele mora fora da casa dos pais, ele saiu da casa dos pais jovem, bem jovem, isso é comentado, essa é uma das partes repetidas, então acho que fica muito claro que ele saiu da casa dos pais com 20 anos. E que ele construiu uma vida independente da família, mas não como uma ruptura de realmente quebrar os laços ou qualquer coisa assim com os pais. É uma relação estremecida com seus estranhamentos, mas tem a impressão, assim, quando a gente está lendo, a gente tem a impressão de que são esses estremecimentos naturais de relações de pais e filhos, assim.
que, no caso, vira e mexe, são confrontados com o fato dos pais terem apanhado a ditadura. Então, mesa de jantar, todo mundo conversando e ele jogando isso contra os pais, assim. Mas também tem cenas amorosas. Uma coisa interessante é o contraste um pouco, assim. Tem cenas muito mais amorosas com a mãe do que com o pai. O pai é o que firma mais, assim, esse lugar do Pinochet não foi tão ruim assim. Mas não chega a ser uma relação de ruptura, é uma relação de tensão. Como tudo esse romance, assim. Apesar de ser um romance que flui um pouco tranquilamente, tudo é um pouco tensionado, assim. É um pouco aí, eu acho. Algo interessante dele. Sim. Ô, Isa, e tem uma coisa que é talvez uma discussão que está colocada ali pelo fato de ser um escritor, né? Do personagem ser um escritor, que é até uma frase que a gente colocou num post, que ele encontra uma mulher que está lendo numa praça e fala, né, que ler é esconder a cara, escrever é mostrá-la, né? E o fato dele ser um escritor, de ter ali um diário do escritor, entra também uma característica metaficcional ali, né? Ele discute isso no próprio livro, né? Será que eu estou inventando? Será que isso se deu mesmo dessa forma? E eu sei que você fala também na sua pesquisa disso como se fossem dois narradores diferentes, né? Que você identifica narradores diferentes aí no livro. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Enquanto eu vou lendo aqui, tem uma outra pergunta para a gente falar um pouquinho mais da questão da estrutura. Sim. Eu vejo como dois narradores, mas são esses dois que são um, né? Na verdade, a gente pode falar que são três que são um também, porque a figura do Zambra entra aí nessa conta junto. É um vice-versa, né? Mas a diferença é um pouco... Tem esse narrador do romance, que está nas partes... Que é a historinha, que revê a infância e tudo mais. E tem esse outro narrador que ele expõe muito mais o processo, porque o que a gente está lendo, na verdade, é um diário de escritor. Então, apesar de ele contar várias outras coisas e não falar tanto especificamente do romance, vira e mexe de comentar, eu tô naquela parte chata que eu não consigo resolver. Mas ele também comenta da relação com a ex-mulher, que tá no vai e vem, ele conta a relação com os pais, enfim. Mas tem uma diferença entre as vozes, apesar de não ser uma diferença muito gritante, tanto que elas se misturam. A metaficção ela é muito presente no Zambra em todas as obras. Eu comentei outra hora que eu estou com dificuldade agora de lembrar, eu acho que talvez meus documentos tenham alguns contos que não são escritores escrevendo, mas em todos os romances dele, mesmo que não sejam escritores, eles estão escrevendo. Você vê sempre o texto está em processo de ser escrito. Isso é uma coisa muito recorrente nele. E o Formas de Voltar para Casa, ele finalmente expõe isso como uma parte da obra, né? Mas isso recorre Porque sempre, tem um caráter inacabado, né? Um livro que tem, né, que ele termina ali meio, né, não tem uma conclusão, uma coisa que fica ali no ar, né? Tem muito essa característica em processo, né, que você tá falando. Tem alguma parte do meu trabalho, eu escrevo que esse livro começa em algum lugar e vai para lugar algum, porque ele tá nesse... Ele vai, você sente que vai, você sente que ele tá indo para algum lugar, você tá indo junto, mas você não sabe muito para onde, e quando termina, você termina com essa sensação meio de vazio, assim. É um pouco por ser uma escrita bem melancólica, ele tem isso, mas também por estar deixando à mostra, assim, né? É uma escolha estética muito consciente do Zambra de estar dando às vistas o que é que ele está tentando fazer. E faz parte de toda performance, né? Assim, é bem consciente, de fato, é bom ter isso em mente. Tem algumas perguntas que apareceram aqui, Isa, eu vou ler para você. A primeira é do Alessandro, né? O Alessandro está dizendo que leu uma entrevista em que o Zambra fala que a literatura está sempre ligada à desordem
e que escrever é enfrentar simultaneidade e multiplicidade. Aí ele está perguntando se a sua pesquisa menciona o processo dele de criação. Eu não olho tanto para o Zambra. Então, eu não olho tanto para o processo de criação do Zambra. Mas o que tem me interessado mais é o processo que a gente tem em mãos, né, com o romance. Então, de certa forma, a gente tem um processo que ele escolheu mostrar, que é esse processo dos diários, e essas pontinhas que a gente consegue observar de coisas inacabadas, ou coisas só sugeridas, ou as entrelinhas que dão a entender outras coisas um pouco mais complexas. Mas o processo do Zambra mesmo, eu nunca cheguei a conhecer muito e não tem sido muito foco da minha pesquisa. Tá. Mas ele mexe, ele dá entrevistas que ele é professor. Eu não sei se ele é professor hoje em dia ou se ele já foi professor. Mas tem palestra que ele dá para jovens escritores ou jovens estudantes que ele comentam tanto sobre como ele pensa a escrita, e isso é bem interessante, assim. Ele é um escritor muito de fontes, você vê isso muito na obra dele. Ele cita muito, não só a si mesmo, como referências diversas de escritores contemporâneos, principalmente, mas não só. Enfim, ele retoma muito e o processo dele parece que é um processo muito de leitura. Ele é um grande leitor, assim, tanto que esse livro de ensaios, eu estou comentando bastante hoje, é Não, pode um falar, a gente livro... pode. é um livro que ele fala de si como leitor, assim. Acaba que não é tão crítico do jeito que a gente faz crítica academicamente, assim, mas é uma crítica bem íntima e é bem interessante ler o Zambra como um leitor, assim. Tem alguns outros comentários aqui, né? Essa questão dos narradores, acho que interessou o pessoal. A Priscila está falando, né, desse narrador que se divide em narrador escritor, narrador que rememora e narrador que viveu, né? Porque tem isso, né, a história e o diário que você está falando. A Cláudia está falando dos narradores narrados, que é uma coisa que a gente associa ao Beckett também, porque tem também esse narrador que está sempre, né, refletindo sobre a forma que ele conta a própria história, né? A Cláudia está lembrando isso aqui. A Amanda está perguntando se você pode falar, citar o título do livro de ensaios, que eu acho que você estava falando. Chama No Ler, é esse daqui. Olha lá, Mas Nolê. ele só saiu em espanhol, ele não foi traduzido. Esse aqui um amigo me emprestou. Isabela, e uma outra coisa, pessoal que quiser fazer mais pergunta, pode fazer, gente, que eu estou acompanhando aqui. Uma outra coisa que eu ia te colocar, a gente falou, né, desse caráter inacabado, dessa coisa processual, né? Mas ao mesmo tempo o livro, né, começa com um terremoto, termina com um terremoto, então tem uma coisa, né, tem uma coisa circular ali que de alguma forma tem uma coisa que se fecha ali, né? O terremoto que a criança passa e depois o terremoto quando ele já é adulto e que ele, né, vai querer saber se como as pessoas estão, se as pessoas estão bem. Como você vê isso? Assim, você faz alguma associação, essa coisa do princípio e do final do livro, a forma que ele está, ou você vê mais dessa forma inacabada, processual? Tem uma coisa que eu acho interessante, que eu fiz um exercício de tentar ver os títulos das partes na sequência que eles vão se apresentando. Então, a primeira parte do livro chama Personagens Secundários, e aí depois a gente tem a literatura dos pais, depois a literatura dos filhos, e a última parte chama Estamos Bem. Então ele sai, assim, mesmo que ele não saia de fato desse lugar de personagem secundário, né, que são esses vírus da ditadura, que é um lugar que ele não tem como sair, mas ele faz esse trajeto de personagens secundários, de uma literatura que é dos pais, então, tipo, vinculada aos pais, para tentar pensar uma literatura dos filhos e para falar que estamos bem. Essa frase "estamos bem", que é o título dessa última parte, ela aparece num telefonema
que ele faz para a mãe, para perguntar se está tudo bem depois do terremoto. E aí a mãe responde, estamos bem, e fala para ele não ir para casa, para não ir visitar os pais, porque está perigoso, mas que estamos bem. Então, não é concluído, e não dá para a gente falar que ele termina fazendo as pazes com nada, nem nada do tipo. Esse aspecto de inconclusão, eu acho que é muito fundamental. A gente não pode fechar o livro em uma resposta, assim, mas parece que a resposta está sendo construída. E o livro fecha pensando que existe uma possibilidade de construir uma resposta, talvez, assim, para esse lugar dessa geração. E, então, se for para pensar, assim, de onde ele parte para onde ele termina, eu diria que ele começa de uma infância, tentando lidar com essa infância, e termina colocando os pés no chão em 2010, né, que é quando... Inclusive, o livro termina falando Santiago, fevereiro de 2010, e aí acaba. Então, colocando os pés no presente, falando que estamos bem, existe o que trabalhar aqui, né? Algo assim. E essa questão da melancolia também que você mencionou, né? Que eu identifico também, né? Que parece que o livro tem esse tom de melancolia. Isso tem a ver com essa elaboração da memória. Você vê dessa forma, tem a ver com essa tentativa dessa elaboração da memória e também porque o livro fala também de uma tentativa de reconciliação de um casamento, né? Uma tentativa de reconciliação com o passado, uma tentativa de entender o presente. Então, tem todas esses olhares para o passado, tentando ressignificar isso no presente. Né? Não sei se é isso, se é daí que vem esse tom melancólico, mas você concorda com isso, com esse tom que tem no livro que teria a ver com essas tentativas de reelaboração dessa experiência? Eu diria que sim. Sim, mas não só, mas com certeza, assim. Esse trabalho da melancolia, de ficar tentando elaborar justamente, lembra sempre um pouco aquele texto do Freud, do Luto e Melancolia, que é justamente sobre esse lugar de o que fazer com isso, né? Assim, você trabalha isso na forma de luto ou você lida com isso e não lida com a melancolia, mas acho que tem muito disso e acho também que tem a ver com o olhar, parece um olhar entristecido, assim, mas eu não vejo como um olhar triste, não nesse sentido da melancolia, assim, mas que está em todos os livros dele, eu sinto. Os outros romances dele, vira e mexe, alguns outros, eles vão para um lugar um pouco mais definido, diferente do Forma de Voltar para Casa, que parece entregar um monte de fragmentos assim, pra gente. Os outros romances deles, de certa forma, são mais lineares, mas eles também têm um olhar melancólico, assim, parece um olhar... Eu diria que um pouco o olhar estético do Zambra passa um pouco por essa melancolia. No caso do múltipla escolha, seria o mais experimental, assim, ou não? Se a gente comparar com esses outros, você diria que é o mais experimental, o que ele faz no múltipla escolha? Sim. O Forma de Voltar para Casa, a gente não acha que ele vai ser experimental, é um romance, né? Mas quando você vai sentar e olhar para ele direito, assim, essas partes intercaladas, o fato de tudo estar misturado, e a Mizanabim e tudo, a gente olha e consegue falar, ele é mais experimental do que parece quando a gente abre ele. O Múltipla Escolha, ele é realmente muito experimental. Ele chama Múltipla Escolha, em espanhol ele chama facsímile. Mas em português eles escolheram múltipla escolha por causa das alternativas de múltipla escolha de provas de vestibular, né? E ele é baseado, de fato, na prova de aptidão, que era aplicada no Chile. Eu não tenho certeza se ela ainda é aplicada, se é uma coisa da época do Zambra. Eu tive a impressão de que é uma coisa da infância do Zambra. Mas que são aquelas alternativas de escolha a palavra que se encaixa melhor nesta frase. E aí... eu ia mostrar, mas não vai dar para ver aqui. Mas tem instruções as próximas partes, escolha a palavra adequada. Aí tem as 20 questões. E aí depois tem textos e questões de interpretação de texto. Só que aí o que ele faz, que é
a jogada dele é inverter isso completamente. E aí tem alternativas absurdas, alternativas que simplesmente não tem como se responder. Na interpretação de texto é tipo, você lê o texto e aí tem uma questão que pergunta o que o autor estava pensando quando escreveu isso. Uhum. Ou então todas as alternativas são iguais. Uhum. Então ele brinca, ele tensiona muito essas formas. Uhum. Enfim, o Bonsai mesmo é um romance que ele faz esse exercício de ir torcendo, enxugando e podando a narrativa até ter uma forma muito concisa. Uhum. E outros são um pouco mais lineares, mas enfim, ele joga, ele experimenta com essas formas de contar, né? Uhum. Não, tá ótimo. As perguntas que eu tinha para fazer para você sobre o formas de voltar para casa, eu já fiz todas. Eu ia, não sei se o pessoal aqui tem mais perguntas, não apareceram mais perguntas. Eu ia te perguntar se tem alguma coisa que a gente ainda tem alguns minutos. Não sei se tem alguma coisa que você acha que a gente deixou de falar, que você queria falar, sendo da sua pesquisa, do Zambra ou do Formas de Voltar para Casa. Deixo você livre se você ainda quiser comentar alguma coisa e a gente vai se encaminhando para o final. É um pouco difícil pensar assim. Eu acho que a gente deu conta de bastante coisa. Uhum. De forma geral, eu recomendo muito a leitura do Zambra. São textos gostosos de ler, de certa forma, assim, apesar dele lidar justamente com coisas muito tensas e muito íntimas. E eu vi que alguém comentou quando eu contei a história do professor, que alguém comentou, nossa, que cena forte, uma coisa assim. Uhum. E de fato e eu já percebi que lendo o Zambra, mesmo agora que eu já li várias vezes tudo, tem trechos que vira e mexe, eu leio com um nó na garganta, assim. Uhum. Mas ele faz isso de uma forma muito sutil, muito delicada. Ele vai te Não, entregando eu isso. senti isso lendo o Formas de Voltar para Casa, que eu até comentei com você, né? Eu terminei triste, assim, me deu essa coisa de dar eu terminei a leitura, me deu também um nó na garganta, não sei se por esse tom melancólico que eu fui identificando, ou coisas que não se resolvem, né? Então, eu tive essa sensação, mas como é o único livro dele que eu li até agora, então não sei se isso é uma característica, né? Isso costuma acontecer comigo em acho que todos. Eu estou esperando agora para reler o Poeta Chileno, que eu só li em espanhol agora, que é o próximo, não sei quando que ele sai no Brasil. Uhum. Mas eu acho que ele tem algumas coisas muito interessantes para a gente pensar, tanto como brasileiros, né? Assim, de formas de lidar com uma coisa que a gente também lida aqui, né? Essa coisa, o Zambra ele reivindica muito esse lugar de chileno. Ele fala muito a partir do Chile, pensando na experiência chilena. Uhum. E eu acho interessante pensar isso também, porque aponta olhares que a gente pode pensar para a gente também, assim. Uhum. E justamente por ele estar trabalhando com coisas extremamente contemporâneas, ele é um Uhum. escritor jovem e próximo de jovens também, então ele está olhando para tensões de relacionamentos e tensões sociais, e essas tensões de o que a gente faz com esse pós-ditadura que a gente tem em mãos agora. Essa Uhum. espécie de herança maldita, né? Mas que, Uhum. de certa forma, a gente também é responsável, a gente tem isso aqui. Uhum. Isso e vários dos outros temas que ele vai trabalhando com esse olhar meio melancólico, assim, mas que é um Uhum. olhar que afeta, que é uma coisa que eu acho muito boa nele. Assim. Uhum. Não, Acho que é tá isso. ótimo. Então tá ótimo. Eu te agradeço mais uma vez por você ter participado aqui do projeto das Letradas e Confinadas. Né? Queria dizer para quem está assistindo a gente que essa foi a nossa última live do ano, mas que a gente volta aí em janeiro com mais novidades. Né, e dizer o que eu disse no começo, que apesar desse ano ter sido um ano difícil para todo mundo, essas lives, assim, esse projeto foi uma coisa muito boa que aconteceu aqui. E a gente vai continuar no ano que vem, então aguardem novidades. Eu desejo um final de ano bom aí para todo mundo. E eu e as minhas colegas que estão aí assistindo, a Cláudia e a Thalita.
E agradeço a Isabela e vamos encerrar por aqui, então. Tudo bem, Isa? Tá ótimo. Muito obrigada pelo convite de novo. E um bom 2020 para todo mundo. 2021. Nossa Senhora! Um bom 2021, que não se repita 2020. Sim, um 2021 melhor para todos nós. É. Então tá bom. Obrigada, Isa. Obrigada a todo mundo que está aqui e até o ano que vem.